Alegria, salve, salve, família ciente. Joia com vocês, aqui tá tudo ótimo. Nós vamos bater um papo legal hoje, gostoso, mas é um tema bem pesado, um tema muito profundo, um tema específico sobre obsessão. Vocês já ouviram falar sobre obsessão? Nós vamos falar e discutir esse assunto sobre a visão espírita e espiritualista dessa causa. É muito importante você assistir esse vídeo até o final, que você vai entender muita coisa que talvez você não saiba. E é bom você saber. Vânia, diz aí. Boa noite. Pois é, gente. Vocês novamente estão aqui conosco e é uma alegria muito grande. Não esqueçam de dar o joinha, não esqueçam de compartilhar, porque nós precisamos que trabalhem com a gente, divulguem o trabalho, divulguem o nosso estudo, divulguem a nossa conversa, é muito importante. Nós vamos falar sobre um tema que se chama obsessão e desobsessão. Obsessão. O que é obsessão? Você sabe o que é obsessão? Você sabe como se dá a obsessão? De que maneira a pessoa fica obsediada? O que acontece com ela? Ela fica doente? Ela fica como? E por que ela fica obsediada? Todas essas perguntas, eu tenho certeza que você já se fez. Porque eu tenho certeza que alguém na sua casa, ou até você mesma, já esteve muito próximo de uma obsessão. Então, nós vamos começar perguntando primeiro para o William. William, boa noite. E o que é a obsessão? Salve com muita alegria, família ciente. Gratidão por estarem conosco. Mais um vídeo do nosso canal conversando sobre a espiritualidade. Importante compreendermos que esse tema ele é um tema central, não só da doutrina espírita, não em termos filosóficos, mas em termos de trabalho ou de realização das atividades dentro de um centro, e também da Umbanda, dentro de um terreiro. As pessoas que buscam centros espiritualistas, umbandistas, centros espíritas, buscam geralmente se livrar das obsessões. E eu acho que é importante a gente sempre começar com a questão do que é o termo obsessão, né? O termo obsessão é um foco exacerbado em alguma coisa. É quando algo muito sério, né, está tomando o foco da sua vida. Isso pode ser uma obsessão que você tenha por alguma coisa, sei lá. Hoje em dia se tem muita obsessão pelo celular, né? Então as pessoas o dia inteiro ficam usando o celular, as pessoas o dia inteiro ficam acompanhando notícias, tem quem seja obsediado por notícias. Então o tempo inteiro a pessoa fica assistindo notícias ruins, não é? TV aberta, notícias que falam sobre as maiores desgraças que existem no mundo, no seu país, na sua cidade, e assim por diante, né? Então, o termo obsessão, que é muito importante, ele precisa ser visto primeiro para que nós possamos entender o que é obsessão. Então, é o foco exacerbado em alguma coisa. Na visão da espiritualidade, ou na visão da doutrina espírita, o termo obsessão se refere a quando alguém externo, uma entidade externa, com objetivos ruins, né, malfazejos, ou com algum objetivo de sugar de você energias, tem um foco exacerbado em você e passa a ter, então, essa proximidade com você, ou com alguém muito próximo a você, e que acabe tornando essa pessoa, muitas vezes médium ostensivo, dentro de um contexto que possa fazê-lo se sentir muito mal, né? Então, o processo obsessivo, ele se baseia nisso. Na minha opinião, nos meus estudos sobre obsessão, nós, quando estamos, principalmente nos dias de hoje, né, melancólicos, depressivos, em que a nossa frequência vibracional desce. O que é descer a frequência vibracional? É sair do bem-estar, do bom, da paz, dos espíritos elevados, de coisas boas, alegres, e descer para estar vítima, infeliz, triste,
desgostoso com alguma coisa. Quando você faz isso, muitas vezes, ou até na maioria das vezes, nós temos desencarnados que nos acompanham, que foram nossos amigos, entre aspas, de outras vidas, inimigos de outras vidas, que estão ali nos observando, nos acompanhando a vida, acompanhando os nossos passos. E nesse momento que a gente se sente assim, por algum motivo, que na maioria é sempre pelo nosso ego, é sempre pelo nosso orgulho, que a gente se sente infeliz, alguém fez alguma coisa, a vida não nos deu o que queria, e etc, etc. Essa pessoa que está viva do outro lado, está ali, te observando dia a dia, o que ela faz? Ela chega em você, aí eles dizem que ela se acopla em você. Sim, aí a parte técnica, o William depois até explica como funciona. Ou Andréia, eu estou dizendo num plano geral. Ela se achega e começa a dar ideias para você, mais negativas ainda do que você já estava. E começa a sugar a sua energia, porque ela vive com você, ela sobrevive através de você, ela se alimenta do que você se alimenta, tanto espiritualmente quanto até dos seus alimentos materiais. Você come uma comida, ela está sugando a energia, você se sente fraco, você se sente impotente, você começa a chegar até a ficar doente e cair na cama. Isto é uma obsessão real. Na verdade, não são apenas espíritos que desgostam de você, de vidas passadas que te obsediam. O ambiente é repleto de energias. E também muitos espíritos, quando desencarnam, ficam aqui perdidos, não têm vibração para serem levados para uma colônia espiritual e ficam, na verdade, aguardando o auxílio. E esses espíritos têm uma vibração baixa, né? E essa vibração baixa, se associando à sua energia baixa, mesmo sem a vontade deles, pode te causar transtorno. Então, a associação energética baixa te leva a espíritos com a mesma energia que você está. Então, se você está deprimido, angustiado, com raiva, ansioso, com medo, sentindo culpa, sentindo ódio, você se liga a espíritos com essa mesma energia. E isso faz uma associação energética que, mesmo sem esses espíritos quererem, eles são atraídos e ficam ligados a você. Necessariamente, eles não precisam estar do seu lado dentro da sua casa. A sua ligação mental, energética, se liga a uma faixa vibratória aonde está associado os espíritos que vibram nessa mesma frequência. Então, o processo obsessivo, ele tem a causa em você e a única solução em você. É claro que se você vai procurar socorro numa casa espírita, numa casa umbandista, ou numa igreja, seja lá onde for, onde você procure elevar a sua vibração, sempre tem espíritos iluminados que ficam vindo aqui na Terra em socorro dessas entidades. Muitos deles estão pedindo ajuda e eles recebem ajuda. É isso mesmo que elas disseram. O processo obsessivo, ele se dá exatamente por conta de entidades ou espíritos que se aproximam de você, ou à distância eles conseguem fazer isso também, com o foco de te prejudicar, seja sugando as tuas energias, seja insuflando ideias ruins na sua cabeça, seja fazendo com que você se sinta mal, né, dentro desse processo que você está habitando ali. A saída disso. Como eu faço para sair dessa situação? Em primeiro lugar, você tem que procurar ajuda. Em primeiro lugar, você precisa procurar ajuda. Porque muitas vezes sozinho você não consegue.
Então, se você for a algum centro espírita, assistir evangelho, tomar passe, se você for a um centro de umbanda, ouvir também, ouvir os guias que vão conversar com você, com certeza, com esta vontade, com o seu sentimento de se sentir melhor, de se livrar desse peso que está te incomodando, está tolhendo os seus passos na vida, você vai receber ajuda. Porque já tem isso no Evangelho. Pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Então, você tem que dar o primeiro passo. Se você se sente triste, desgostoso, a vida não é como você gostaria, se você está pensando em alguma coisa ruim, se você não está como deveria estar, feliz, alegre, trabalhando, criativo, construtivo, procure. Procure um lugar onde você possa estar melhor, que você possa ouvir uma palavra que te eleve, que te mude essa sintonia. Mas, enquanto isso, procure ouvir músicas mais leves, procure ouvir músicas que você goste, cante, sinta-se feliz, olha para o céu, vê que você nasceu, você está aí, o mundo é bonito. As coisas não são muitas vezes como a gente quer. Mas quem disse que nós sabemos o que nós queremos? Quem disse que tudo que nós queremos é o melhor para nós? Nem sempre. Muitas vezes o que os nossos filhos querem, que eles querem, bate o pé e querem, nós sabemos que não vai ser bom para eles, o que a gente faz? Não deixa, não dá, corta. Mesmo que ele chore, arranque os cabelos, fique com cara feia, fique sem comer, não importa. Se ele vai fazer alguma coisa que não vai ser bom para ele, a vida corta. Assim é a nossa vida, entendeu? Então, eu acho que é essa a nossa posição para que a gente possa sair da obsessão. Numa casa espírita, numa casa umbandista, esses espíritos são socorridos. E também em outros, em igrejas, sempre tem espíritos de luz que vêm aqui na Terra socorrer esses irmãos, que nada mais são do que irmãos nossos de criação. Então, é muito importante a gente procurar realmente uma ajuda espiritual, é muito importante a gente procurar elevar o nosso padrão vibratório, mas procurar uma casa de assistência espiritual. Isso faz toda a diferença. E só uma coisa que eu gostaria de dizer, existe também, não é, William, obsessão de encarnado para encarnado, não existe? Será que isso é verdadeiro? Existe, exatamente. Quando você tem um encarnado que tem um foco exacerbado em você, ele consegue obsediar você. E isso são aqueles conhecidos aí, nesses termos bonitos em inglês, stalkers, né? Ficam te seguindo, ficam querendo saber tudo o que acontece na sua vida. Hoje em dia, com as redes sociais, você pode ter aquela pessoa que não só te segue, como tudo ela comenta, tudo ela olha o que você faz, todas as fotos que você posta ela curte, todas as coisas que você está fazendo. E isso pode servir também como um foco de absorção de energia a partir desse acompanhamento que essa pessoa está fazendo de você. E essa obsessão de encarnado para encarnado, ela é bastante chata, né? Na medida que você, um centro espírita, por exemplo, um centro de umbanda, não vai conseguir te ajudar muito nisso. São as suas atitudes e a maneira que você precisa fazer. Primeiro, né, que a gente sempre recomenda, evite ficar se expondo demais para as pessoas, evite ficar pegando para próximo de você aquilo que nós chamamos, quando a obsessão é muito densa, os vampiros, né? Então, nós temos toda essa questão que precisa ser vista. O que é um vampiro, né, dentro desse contexto de obsessão? É aquele que suga as tuas energias. Quando você está o tempo inteiro se sentindo cansado, o tempo inteiro se sentindo para baixo, você tem todas essas questões que te envolvem. E, William, não sei se você lembra do caso Andréa, daquele espírito obsessor que estava sendo obsediado pela pessoa encarnada e que ele estava pedindo, pelo amor de Deus, para tirarem aquela pessoa do caminho dela. Vocês lembram desse fato?
Eu me lembro que eu ri muito na época, quando eu não sei se a gente leu, acho que a gente leu isso, não foi, Andréia? Sim, e isso pode ocorrer, por exemplo, quando um parente nosso que a gente ama muito desencarna e a gente não se conforma e fica chamando por ele, e fica chamando por ele, e chora de desespero, e chama ele, e pensa com dor, com dor, com dor. Ele capta essas energias, ele sente isso. Então, isso o perturba, porque a nossa mente tem poder. Nós temos um poder energético muito poderoso na nossa mente, aquilo que a gente emite. Então, a gente precisa saber como lidar também com os nossos pensamentos, no caso de uma separação, porque a gente também pode se tornar um obsessor. E uma coisa importante, esse caso que a Vânia falou, ele foi bem emblemático, a gente leu a respeito, sim, e disse que o fulano começou a se tratar no centro espírita, e numa primeira oportunidade, o obsessor veio, foi doutrinado, e aí, como é que funciona isso, né? Então, a pessoa chega, ela senta, aquele obsessor ele é atraído para um médium psicofônico, né? Um médium de incorporação, ele fala através daquele médium, a pessoa sai e existe o doutrinador que doutrina aquela entidade. E ele foi, de bom grado, ele pegou e foi embora. Aí, daí, passa uma semana, a pessoa volta, mesma coisa, ela senta lá, e aí pega e incorpora de novo o mesmo obsessor. E aí, depois de umas 10 vezes, né, o obsessor vira e fala, escuta, meu amigo, eu quero ir embora, eu quero sair, eu quero fazer outras coisas, mas ela me chama, ela fica me chamando, ela fica dizendo que ela quer que eu fique perto dela, que eu fique junto dela. Então é o seguinte, você precisa tratar ela, não sou eu não, porque eu já resolvi que eu quero ir embora. Foi essa a graça que ela colocou aí. E nós vivemos uma situação aqui no CENTE, de uma determinada pessoa, um determinado senhor, que sofria demais pelo desencarne da esposa dele. E começou a pedir mensagens psicografadas. Durante um tempo nós fizemos isso, né? Então as mensagens vinham e ela trouxe uma mensagem para que ele ficasse em paz, para que ele ficasse bem. Eu sei que ela trouxe, acho que umas 4 ou 5 mensagens. E na última ela disse para ele, não me chame mais, por favor. Lembra disso, André? Lembro, sim, perfeitamente. E a gente pode ser, sim. E a gente pode ser, sim, um obsessor. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente sente, que a gente pensa, e não colocar ninguém numa situação dessa. Isso é comum também, não é, Vânia? Com relação a casais, né? Um se tornar obsessor do outro, porque mentalmente você fica envolvendo e sugando a outra pessoa. Pois é exatamente aquilo que o William falou no começo. Existe obsessão de várias maneiras, né? E aí existe aquele que nós chamamos aqui na Terra de ciumento ou ciumenta. Nada mais é do que um obsessor, porque ele fica obsediando, ele fica cercando, ele quer saber o que ela está fazendo, o que ele está fazendo, por que está fazendo, telefona de hora em hora, telefona a cada meia hora. Quantos casais não têm com esse problema? Quantos que perseguem, que a mulher persegue, que o marido persegue? Essa perseguição nada mais é do que uma obsessão que ele tem por aquilo. Existem vários tipos de obsessão. Só que, como vocês já falaram, esse tipo de obsessão depende da pessoa encarnada, é da pessoa em si, se desobsediar das coisas, deixar de ficar tão preso nas coisas. Na minha casa, nossa, quando eu morrer, quem vai ficar na minha casa? Quem vai ficar com as minhas coisas? E as minhas roupas? Meu Deus, eu tenho tantas lembranças. E essa caixa cheia de fotografias, eu não quero me desfazer dela. Como é que eu faço? O dia que ela desencarna, ela fica ali, obsediando a família, obsediando a caixa de fotos, obsediando a casa. Se os familiares resolverem vender a casa, ela fica ali tormentando, porque as pessoas que vão querer comprar a casa não vão comprar, porque vão sentir o peso da pessoa ali. Isso é uma obsessão. Então, o que o ser humano precisa em si, durante a sua existência inteira, é fazer aquilo que os mentores falam, se despreendam
das pessoas, das coisas. Vivam o momento. Você tem a sua casa, curta, bonita, limpe, conserve, mas ela não é sua. Ela lhe foi emprestada para você viver. Você tem um marido? O marido veio, foi determinado pelo plano superior, ele veio do seu lado, ele está ali com você, respeite. Respeite o tempo dele. Respeite as coisas dele. Ou vice-versa, mulher com marido, mesma coisa. Não se prenda. Ele não é teu, ela não é tua. Cada um é um. São seres individuais. E os filhos, então? Meu Deus, quem tem filho único se gruda no filho, respira o ar do filho, passa o tempo inteiro com o filho. Gente, o filho nos foi dado para a gente educar, criar, colocar no caminho e dizer, siga. O caminho foi dado, o exemplo foi dado, o amor foi dado. Agora você é um ser humano, siga o seu caminho. E fique de lado, apoiando, se ele precisar de alguma coisa, você está de apoio, mas ele não é seu, a filha não é sua, o carro não é seu. Vamos usufruir das Empréstimo, coisas né? que Deus nos deu. É tudo empréstimo. Tudo é empréstimo, tudo. Até a Terra. A Terra aqui, o planeta Terra nos foi emprestado. O Espírito veio para cá, para a Terra, para quê? Para usar todas as ferramentas que Deus colocou para nós. Todas. A vida, as coisas, os objetos, as pessoas, tudo. Então, vamos saber usufruir e não vamos nos obsidiar com tantas coisas. Não é, Andréa? Perfeitamente. Gostou do conteúdo? Dê um joinha, se inscreve no canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Aqui embaixo você vai ver o nosso Pix. Nós estamos arrecadando dinheiro, já conseguimos local, estamos precisando de ajuda para conseguir fazer toda a reforma necessária. Nós temos as obras do Grupo Chico Xavier, que são doações de cestas básicas, enxoval, utensílios domésticos. Então, a gente conta com a colaboração de vocês. Participe da família Ciente. E eu quero agradecer a todos vocês que participaram desse vídeo até aqui. E pergunto para vocês, escrevam aqui embaixo. Vocês já se sentiram obsediados? Já sentiram que vocês estavam sendo sugados por alguém encarnado ou alguém desencarnado? Deixa aqui seu comentário, é muito importante para a gente saber, tá? Conta aqui para a gente se já aconteceu isso com vocês. Um beijo no coração de vocês e axé. Até a próxima. Axé. Axé.